Graças a Deus, queridos, estou cumprimentando novamente, que agora começou a gravação. Então, eu tinha comentado com os irmãos da igreja, mas para quem for assistir posteriormente o vídeo, para eles poderem entender. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de um assunto deveras importante, um tanto quanto, às vezes até intragável por algumas pessoas, que por não entenderem a respeito desse assunto, elas tentam fazer de contas que esse assunto não está ali nas Escrituras, que é a respeito da predestinação. E como eu não sou bobo, eu peguei com base nos escritos de um teólogo antigo, um estudioso, pastor John Stott, tá? Primeiramente eu quero explicar para os irmãos que a nossa fé, ela se baseia, que a salvação, ela é apenas através de Jesus. Abre comigo sua Bíblia aí, em Atos capítulo 4, verso 12. Quem achou diz amém. Atos 4, 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em algumas versões diz Jesus Cristo homem, tá bom? Então, nós cremos dessa forma. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Amém? Então a nossa fé, assim, está com base nas Escrituras. Nós cremos que a salvação vem unicamente de Jesus. Amém? Agora nós vamos tentar explicar um pouquinho. Deixa eu vir aqui para as minhas anotações. Não deu nem 40 páginas dessa vez, gente. Agora abra comigo a sua Bíblia. E eu gostaria que você ficasse de pé para poder saber quem encontrou o texto. Em Romanos, capítulo 8, vamos ler do verso 28 ao 30. Romanos, capítulo 8, verso 28 ao 30. À medida que os irmãos forem achando, por gentileza, fiquem de pé. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre predestinação. Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz com que eu e você nos aproximemos dele, que a gente acha que foi porque nós fizemos. A gente, na nossa cabeça, foi porque um dia eu acordei, achei que estava cansado da vida que eu levava, senti saudade ou vontade de Deus, de alguma maneira, e fui para a igreja. Na nossa cabeça é assim que funciona. Mas nós vamos perceber que, de acordo com as Escrituras, Deus selecionou para si um povo que Ele, de antemão, preveu que iria crer, e fez com que essas pessoas, em um momento da sua vida, ela vai se aproximar de Jesus, ela vai ser salva. Amém? Vamos lá, diz assim, Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30. Senhor, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amém? Feche seus olhos, curve sua fronte. Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelo privilégio de nesta noite estarmos aqui reunidos em teu nome. Meu Deus, obrigado pelos visitantes que vieram aqui nesta noite. Aprove ao Senhor, ó Deus, que hoje eles viessem e ouvissem sobre predestinação. Meu Pai, as nossas vidas estão em tuas mãos. Por isso, meu Pai, eu te peço que enquanto te cultuamos, entregando ao Senhor o nosso culto racional, onde compreendemos que tudo aquilo que viemos a fazer é para a glória tão somente do seu nome, que o Senhor, em meio às tuas infinitas misericórdias, fale aos nossos corações, de maneira que saiamos daqui impactados pela tua palavra. Não porque eu estou falando, mas porque a tua palavra é viva. E ela é eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Senhor, que nenhum de nós
saia daqui nessa noite da mesma maneira que entrou, mas que a tua palavra nos incomode, nos fira a ponto de nos sarar e de nos salvar, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu havia comentado, quero trazer para os irmãos aqui, são 5 afirmações incontestáveis feitas por John Stott, base muito daquilo que eu acredito, os irmãos, e que normalmente eu falo aqui na igreja, a maneira como eu falo, são extraídas de outras pessoas, porque eu não inventei nada. Aquilo que eu acredito está na Bíblia, e eu gosto de ler pessoas que estudam a Bíblia, que também estudaram a Bíblia, e que têm linhas de pensamento semelhantes a que eu entendo como correta. John Stott, quando se trata da predestinação, ele fala dessa maneira. E ele começa dizendo o seguinte: que a predestinação para a vida é o eterno propósito de Deus, pelo qual, antes de lançar os fundamentos do mundo, tem constantemente decretado por seu conselho a nós, oculto, o conselho de Deus que nós ainda não conhecemos, livrar da maldição e condenação os que ele elegeu em Cristo dentre o gênero humano e conduzi-los por Cristo à salvação eterna, como vasos feitos para a honra. Por isso, os que se acham dotados de um tão grande e excelente benefício de Deus, são chamados segundo o propósito de Deus, por seu Espírito, operando em tempo devido. Pela graça obedecem à vocação, são justificados gratuitamente, são feitos filhos de Deus por adoção, são criados conforme a imagem de seu unigênito Filho, Cristo Jesus, e vivem religiosamente em boas obras, e enfim chegam pela misericórdia de Deus à felicidade eterna. Está no artigo sobre religião que ele escreveu, sobre predestinação e eleição. Vamos lá, só para os irmãos entenderem. Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, acho que todo mundo tem ele já guardado meio que na mente, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não me canso e não me preocupo em me tornar repetitivo quando eu repito isso com os irmãos aqui, porque eu quero que isso fique guardado no coração de vocês. O texto bíblico diz que quem não vai perecer é quem crê, O verso 16 do Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer que já vai sapecar logo com força, dizendo que aqueles que não creram já estão condenados, Mas só para que a gente entenda que Deus amou sim todas as pessoas, mas aquelas que creem vão ser salvas, porém as que não creem não serão condenados. É só para a gente entender a base da nossa fé. Os irmãos estão me compreendendo? Então vamos lá. Quando a gente busca na nossa mente e recorda que quando Cristo foi crucificado sem culpa, em nosso lugar, para pagar o preço que nós éramos incapazes de pagar, junto com a cruz de Cristo haviam outras 2 cruzes, O lado de cruz é cruzes? É cruzes, Havia outras 2 cruzes, certo? E em cada uma dessas cruzes, tinha um ladrão, um malfeitor, que havia feito algo para estar ali. Cristo, outrora não tinha feito nada para que justificasse aquilo, mas ele estava lá por minha culpa e por sua culpa, carregando o meu pecado e o seu pecado. É isso que Isaías fala. Ele tomou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Cristo, ele se fez pecado por nós sem nunca pecar, certo? Ali naquela ocasião, onde haviam 3 cruzes, dá-se a entender pelas escrituras que a cruz de Cristo estava no meio e tinha uma cruz à direita e outra à esquerda, não é? Um daqueles ladrões vira para Jesus e fala bem assim: se tu és o Cristo, desce daí. Estou parafraseando com as minhas palavras, tá? Desce daí e tira a gente daqui também. O outro vira para Jesus e fala, vira para o outro ladrão e fala assim:
Cara, estou parafraseando com as minhas palavras, tá? A gente está aqui porque a gente fez por merecer, ele não. Aí vira-se para Jesus e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Certo? Eram 3 cruzes. Uma cruz, Cristo estava levando o meu pecado e o seu. Na outra tinha 2 pessoas que na verdade eram malfeitores, né? Carregados de pecados exatamente igual a nós, como eu e exatamente como você é, tá? E naquele exemplo, ali, naquele momento nós vemos 2 situações. Um foi salvo, né, que Cristo falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso, e o outro não. Por quê? Por conta da arrogância do seu coração. Só para a gente entender que mesmo o amor de Deus sendo suficientemente grande para salvar o mundo inteiro, só vai ser salvo quem crê. Amém? Então, estamos entendidos aí? Então vamos lá. John Stott, ele começa dizendo o seguinte, que nesses 2 versículos, o 29 e o 30, Paulo esclarece o que quis dizer nos versículos 28, né? Ao referir-se ao propósito de Deus, segundo o qual ele nos chamou e age para que tudo contribua para o nosso bem. Ele analisa o bem segundo os parâmetros de Deus, bem como o seu propósito de salvação através de 5 estágios, desde que a ideia surgiu em sua mente até a consumação de seu plano na glória vindoura, tá? Segundo o apóstolo Paulo, esses estágios são a presciência, né? A predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Então, primeiro, ele faz uma referência àqueles que Deus de antemão conheceu. Vamos lá, o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, não é? Ele faz uma referência ao verso 29. Essa alusão a conhecer de antemão, isto é, saber de alguma coisa antes que ela aconteça, tem levado muitos comentaristas, tanto antigos como contemporâneos, a concluir que Deus prevê quem irá crer, e que essa presciência seria a base para a predestinação. Mas isso não pode estar certo, pelo menos por 2 razões, tá? Ele escreve da seguinte maneira: a primeira é que nesse sentido Deus conhece todo mundo e todas as coisas de antemão, ao passo que Paulo está se referindo a um grupo específico. Segundo, se Deus predestina as pessoas porque elas haverão de crer, então a salvação depende dos seus próprios méritos e não da misericórdia divina. Isso John Stott falando. Agora eu falando de acordo com um monte de coisas que eu já estudei, além de John Stott, de outros autores, quando a gente abre a nossa Bíblia no Salmo de número 139, coloca aí, calma, Salmo 139, verso 16, para ver se é isso aí mesmo. Os teus olhos viram meu embrião, né? Ou em outras versões, viram meu corpo ainda informe, né? Todos os dias para mim foram determinados e escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, quando eu leio esse texto, fugindo um pouquinho aqui do que John Stott está falando, eu vejo que quem escreve os nossos dias, todos os nossos dias já foram escritos antes mesmo de eles existirem. Então, se Deus é o autor da vida, não assim, conforme John Stott fala, perde-se o sentido de achar que pela presciência dele, ele iria perceber que alguém iria crer. Ele vai seguir e vai mostrar ali que, de acordo com Efésios, no capítulo 1, que Deus elegeu para si um povo antes, né? Antes da criação do mundo. Mas é para que a gente entenda, tá? Voltando aqui para o que John Stott diz, ele fala o seguinte: Paulo, no entanto, coloca toda a sua ênfase na livre iniciativa da graça de Deus. Assim, outros comentaristas nos fazem lembrar que no hebraico o verbo conhecer expressa muito mais do que mera cognição intelectual. Ele denota um relacionamento pessoal, de cuidado e de afeição. Portanto, se Deus
conhece as pessoas, Ele sabe o que se passa com elas. Jeremias, cadê? Vamos começar. Agora eu botei para o texto, filho. Jeremias 29, verso 11. É porque eu pedi a gente vai fazer como são muitos textos, aí você pode anotar, depois eu mando para vocês. Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Tá? Então Deus conhece. Então a escolha de Deus não é porque Ele imaginava, de antemão Ele preveu que você iria crer, tá? E quando se diz que Ele conhecia os filhos de Israel no deserto, isso significa que Ele também cuidava e se preocupava com eles. Na verdade, Israel, o povo de Israel, foi o único povo dentre todas as famílias da terra que Javé conheceu, ou seja, que Deus amou, né? E escolheu e estabeleceu com ele uma aliança. O significado de presciência no Novo Testamento é similar. Esse filho é Romanos 11, verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, né, Israel, o qual de antemão conheceu, isto é, a quem ele amou e escolheu. Olha lá, Romanos 11, 12. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem que as escrituras a respeito de como Elias chamou a Deus contra Israel. E na sequência ele vai mostrar que Deus amou o povo de Israel. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: escolhidos, 1 Pedro 1, 2, escolhidos de acordo com a presciência ou pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Amém? À luz desse texto bíblico, John Murray, não sei se a pronúncia está correta, tá, gente? Né? Depois o pessoal que domina a língua inglesa aí pode corrigir. John Murray, ele escreve o seguinte: conhecer é usado em um sentido praticamente sinônimo de amar. Portanto, aqueles que ele conheceu de antemão é virtualmente equivalente àqueles que ele amou de antemão. Presciência é amor peculiar e soberano. Isso se encaixa com a grande declaração de Moisés: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, mas porque o Senhor nos amava. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Verso 8: foi porque o Senhor os e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e redimiu da terra da escravidão e do poder de Faraó, rei do Egito. A única fonte da eleição e da predestinação divina é o amor divino. Não foi por algo que eu iria fazer, ou que você iria fazer, ou algo que eu tenha feito, ou algo que você fez, ou algo que você possa vir a fazer, ou algo que eu possa vir a fazer. Nada disso influenciou na eleição de Deus. Ele fez de acordo com a sua própria vontade, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque é Ele quem decreta, Ele é quem decide. Nós não decretamos, nós não temos a possibilidade de encostarmos Deus na parede e falar para Ele: por que o Senhor não fez isso ou aquilo? Não, Ele é Deus e nós não somos nada sem Ele. Segundo, aqueles que de antemão, aqueles que Deus de antemão conheceu, ou que amou de antemão, também os predestinou para serem a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está no verso de número 29 de Romanos capítulo 8, tá? O verbo predestinou
é uma tradução de... e lá vai eu. Se eu não sei falar inglês, falo mal português, vou falar grego e... Tá, vamos lá. É uma tradução priorizou, que significa decidiu de antemão, como se vê lá em Atos capítulo 4, verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. É, pois, evidente que o processo de tornar-se um cristão implica uma decisão, antes de ser nossa, porém, tem de ser uma decisão de Deus. Aí aqui eu faço um adendo para a nossa realidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios, Romanos quanto mesmo? Romanos? Capítulo 1 a metade do 3. Isso. Mas qual é o específico? Fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estudamos isso recentemente na EBD, mas depois dos 17 a minha memória já não é mais a mesma. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 22 já dá para... Põe aí, calma, por favor, Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, ele Deus é revelado quando justiça dos homens. 19. Não é esse texto, não. É Efésios, acho que é Efésios mesmo. Deixa eu procurar. Efésios quanto? Deixa eu ver aqui. Efésios 2. Efésios 2, 5 e 6. Não, Efésios 2, 1, filho. Peraí, começa aqui, de Efésios 2, 1. Vocês estavam o quê? Então, uma vez que nós estávamos mortos, morto não tem escolha, morto não toma decisão. Então, conforme John Stott está falando, a iniciativa, a decisão, isso é só confirmando aquilo que ele fala, pois evidente que o processo de tornar-se um cristão explica numa decisão, que antes de ser nossa, porém, tem de ser uma decisão de Deus, conforme mostra Efésios 2, verso 1, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, essa morte era uma morte física ou uma morte espiritual? Para que nós entendamos, é uma morte espiritual. Quando a gente lembra de Adão e Eva, quando eles pecaram, o texto diz que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E eles não morreram fisicamente, ao menos imediatamente. Eles tinham ainda uma missão que era de encher a terra e povoá-la. Mas eles perderam a intimidade com Deus. E com o passar dos anos, isso aumentou e nós perdemos por completo essa intimidade com Deus por conta do pecado. Amém? Só para os irmãos entenderem. Voltando aqui para o nosso assunto. Com isso, não estamos negando o fato de que nós nos decidimos por Cristo, e isso livremente. O que estamos afirmando é que, se o fizemos, é só porque antes disso, Ele já havia decidido por nós. Esta ênfase na decisão ou escolha soberana e graciosa de Deus é reforçada pelo vocabulário com o qual está associada. Por um lado, ela está atribuída ao prazer de Deus, à sua vontade, ao seu plano e ao seu propósito. Efésios capítulo 1, verso 5. Abra comigo. Aliás, coloque aí, filho. Aí, Ele nos predestinou. Efésios 1, 5, é isso mesmo? É porque a minha versão que era diferente, assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. É isso. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 9. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o quê?
com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. E lá no verso 11, nele fomos também escolhidos, né, e feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o quê? O plano daquele que faz todas as coisas segundo o quê? Segundo o propósito da sua vontade. E por outro lado, já existia antes da criação do mundo. Agora sim, nós vamos lá para Efésios capítulo 1, verso 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ah, tá, o em amor está ali, ó. Na minha versão está diferente, está aí, ó, tá assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ponto. Aí em amor, verso 5, filho. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Amém. Era esse amor que eu estava procurando, né? Ou antes do princípio das eras. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Ao contrário, falamos a sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Como é que está ali? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia o quê? Predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Agora vamos lá para 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos, então não é de hoje. Conforme Efésios 1,4, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, verso 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Ou seja, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes da criação de qualquer coisa, nos separou para si, antes de que eu ou você fizesse qualquer coisa. Por quê? De acordo com a sua boa vontade. Amém? C.J. Vaughan resume essa questão nas seguintes palavras: cada um que se salva, no final, só pode atribuir a sua salvação, do primeiro ao último passo, ao favor e à ação de Deus. O mérito humano tem que ser completamente excluído, e isso só pode acontecer voltando às origens do que foi feito e que se encontra muito além da obediência que evidencia a salvação, ou mesmo da fé a que ela é atribuída, ou seja, um ato de espontâneo favor da parte daquele que Deus que antevê e preordena desde a eternidade todas as suas obras. O que ele está dizendo é que, embora nós não saibamos quem são esses eleitos, né? Mais à frente ele vai comentar aqui que é por isso da necessidade da pregação do Evangelho, né? Aquele que crê, ele não pode ser orgulhoso, né? Acho que foi na nossa EBD que foi comentado sobre orgulho, né? Foi na nossa EBD que falou sobre orgulho, que tem um monte de pecado que nós temos, o ser humano tem, que são vistos externamente, mas tem um pecado que não é visto, como o próprio orgulho.
A pessoa que canta bem se acha porque canta bem. A pessoa que toca bem, vai tocar para o Senhor, aí ela se acha, ela está fazendo como se fosse para o Senhor, mas o seu coração está querendo a glória para si. Isso é orgulho. E Deus é Deus soberano e que não divide sua glória com ninguém. Tá bom? Vamos lá. Este ensino da predestinação, ele não pode ser minimizado. Nem a Escritura, nem a experiência nos autoriza a fazê-lo. Se apelarmos para as Escrituras, veremos que no decorrer de todo o Antigo Testamento se reconhece ser Israel a única nação da terra a quem Deus decidiu resgatar para ser seu povo, escolhido para ser sua propriedade peculiar. De todos os povos da terra, no Antigo Testamento, Deuteronômio 7, verso 6, filho, diz que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, para ser o seu tesouro pessoal. Deus escolheu Israel, e ainda hoje Ele continua escolhendo os seus. Deuteronômio 10, verso 15. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes dele, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Deuteronômio 14, 2. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, entre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo essa eleição. Ele seleciona para si um povo. Bom? Em todo o Novo Testamento, se admite que os seres humanos são por natureza cegos, surdos, e mortos, de forma que a sua conversão é impossível, a menos que Deus lhe dê vista, audição e vida. A nossa própria experiência confirma isso. O doutor J. Parker, ele diz o seguinte, em sua excelente obra, O Evangelismo e a Soberania de Deus, aponta que mesmo que neguem isso, a verdade é que os cristãos creem na soberania de Deus, na salvação, Dois fatos demonstram isso. E ele escreve, em primeiro lugar, o crente agradece a Deus pela sua conversão. Até aquele que diz que não crê dessa forma, quando ele vai orar, ele entende, ele agradece a Deus pela sua conversão, porque ele sabe que ele não poderia tomar essa decisão sozinho, Ora, porque o crente, em primeiro lugar, o crente agradece a Deus pela sua conversão, Ora, porque o crente age assim? Porque ele sabe em seu coração que foi Deus inteiramente o responsável por ela. O crente não se salvou a si mesmo, é Deus que nos salva. Mas ele faz de maneira tão perfeita que na nossa cabeça fomos nós que tomamos a decisão. Na nossa mente, eu criei no meu coração sozinho, e confessei com os meus lábios, conforme está lá em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Na nossa mente, Deus faz tão perfeito que a gente acha que foi a gente, mas quando a gente vai se aproximando de Deus e vai conhecendo mais ao Senhor, a gente vai perceber que na verdade não havia possibilidade de nós, por sermos nós mesmos, de nos salvarmos, ou de tomarmos uma decisão como essa. J. Parker, ele pode dizer o seguinte: há um segundo modo pelo qual o crente reconhece que Deus é soberano na salvação. O crente ora pela conversão dos outros. Ele roga a Deus para que opere neles tudo quanto for necessário para a salvação dele. Assim, os nossos agradecimentos e a nossa intercessão provam que nós cremos na soberania divina. Quando estamos de pé, podemos apresentar argumentos sobre a questão, mas quando nos prostramos de joelho, todos concordamos implicitamente que a salvação vem do Senhor, conforme está lá em Jonas 2,9 ou 9,2? 2,9, John Stott segue falando o seguinte: mesmo assim, há mistérios que permanecem.
E como criaturas caídas e finitas que somos, não nos cabe o direito de exigir explicações ao nosso Criador, que é perfeito e infinito. Não obstante, Ele lançou luz sobre o nosso problema, de tal maneira a contradizer as principais objeções que são levantadas e a mostrar que a predestinação gera consequências diferentes do que se costuma supor. Aí ele coloca aqui 5 exemplos que as pessoas dizem que quando acreditam na predestinação ela pode trazer de negativo, e ele vai explicar o porquê não é dessa forma. A primeira é o seguinte: dizem que a predestinação gera arrogância, uma vez que alega-se, que os eleitos de Deus se gloriam em sua condição privilegiada. E ele explica da seguinte maneira: mas o que acontece é justamente o contrário. A predestinação exclui a arrogância, pois afinal não dá para entender como Deus pode se compadecer de pecadores indignos como eles. Humilhados diante da cruz, eles só querem gastar o resto de suas vidas para o louvor e da sua gloriosa graça. Efésios 1:6. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. E Efésios 1:12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o quê? Para louvor da sua glória. E 1:14, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor, e passar a eternidade adorando o Cordeiro que foi morto. Só para entender o que Joey Parker, eu já perdi o nome dele aqui, ele está dizendo é o seguinte: que a predestinação ela exclui por completo a arrogância, porque você vai perceber que, conforme está lá em Romanos capítulo 4, verso 2, até o nosso arrependimento, para ser verdadeiro, precisa vir da parte de Deus. Calma, coloca aí por favor, não sei se é Romanos 4:2 ou é 2:4, vê 4:2 aí para ver se é isso. 2:4? 2:4, ao contrário. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele? Está falando de Deus. Não reconhecendo que o quê? Que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Quantas vezes a gente fala que não vai fazer mais determinadas coisas e se vê fazendo aquilo? Porque o nosso arrependimento é falso. Daniel fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então até o nosso arrependimento é falso. Se não vier da parte de Deus, se Deus não nos levar ao arrependimento verdadeiro, a gente até chora hoje, mas amanhã faz de novo. Amanhã ou na semana que vem. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Tá? Ponto 2. Dizem que a predestinação produz incerteza e que cria nas pessoas uma ansiedade neurótica quanto a serem ou não predestinadas e salvas, mas não é bem assim. Quando se trata de incrédulos, eles nem se preocupam com a salvação. Parte daí. Até que, a não ser que o Espírito Santo os convença do pecado, como um prelúdio para a sua conversão. Mas se são crentes, mesmo que estejam passando por um período de dúvida, eles sabem que no final, a sua única certeza consiste na eterna vontade predestinadora de Deus. Não há nada que proporcione mais segurança e conforto do que isso. Como escreveu Lutero ao comentar no versículo 28, que a predestinação é uma coisa maravilhosamente doce para quem tem o Espírito. Se não me falha a memória, Spurgeon diz o seguinte: que somente um Deus assim, tão grande para salvar um pecador que nem ele, somente Deus, com um amor tão grande para salvar pessoas como nós. E se a nossa salvação dependesse de nós, nós a perderíamos. E nem seria no, como é que é, Tiguinho, né? Que é o negócio de jogo da moda.
Nem seria nesse sentido que nós perderíamos, mas nós a perderíamos com facilidade. Então, ao contrário do que se pensa, entender e conhecer a predestinação em Deus nos dá a segurança de que Ele é quem vai nos sustentar e que nós não vamos permanecer pela força do nosso braço, mas pela força do Senhor. Amém? 3. Dizem que a predestinação leva à apatia. Afinal, se a salvação depende inteiramente de Deus e não de nós, argumentam então, toda a responsabilidade humana diante de Deus se perde a razão de ser. E mais uma vez, isso não é verdade. A Escritura, ao enfatizar a soberania de Deus, deixa muito claro que isso não diminui nada a nossa responsabilidade. Pelo contrário, as duas estão lado a lado em uma antinomia, que é uma aparente contradição entre duas verdades. Diferente de um paradoxo, uma antinomia não é deliberadamente produzida, ela nos é imposta pelos próprios fatos. Nós não a inventamos e não conseguimos explicá-la. Não há como nos livrar dela, a não ser que falsifiquemos os próprios fatos que nos levaram a ela. Um bom exemplo se encontra no ensino de Jesus, quando ele declarou, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 24, que ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o enviar, se o Pai que o enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E que vocês não querem vir a mim para terem vida. Já ali no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 40, diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Por que as pessoas não vão para Jesus? Isso é o 6,45. Está escrito nos profetas. Vai lá, volta lá. É no 6,44. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora no 5, verso 40. 5,40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Por que as pessoas não vão a Jesus? Será que é porque não podem? Porque não querem? A única resposta compatível com o próprio ensino de Jesus é pelas duas razões, embora a gente não consiga conciliá-las. Jesus disse que para vir a Ele, quem leva é o Pai. João 6,44. E no João 5, verso 40, ele vira para um grupo de pessoas e fala que eles não querem vir a Cristo para terem vida. Ou seja, por que eles não vão? Porque não querem, porque não crerem. Ou seja, a única resposta compatível com o próprio ensino de Jesus é pelas duas razões, embora a gente não consegue conciliá-las, entendeu? Ou seja, de maneira simplificando demais, a gente vai dizer que é porque ou não estava no tempo, Eclesiastes capítulo 3 diz que tem tempo para todo propósito debaixo dos céus, ou a gente vai entender que porque não era para ser, tá bom? 4. Dizem que a predestinação produz complacência e gera antinomianos. Afinal, se Deus nos predestinou para a salvação eterna, por que não podemos viver como nos agrada, sem restrições morais e desafiar a lei divina? Paulo já respondeu isso aqui os irmãos já sabem de cor, de tanto que eu repito. Lá em Romanos, no capítulo 6, verso 1, lá no Romanos, Romanos capítulo 5, lá nos últimos versículos, diz o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí sempre tem um espertinho, a gente pensa que esse é o jeitinho brasileiro, mas não é, naquela época já tinha. Aí já vem a resposta, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça transborde? Não, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda poderemos viver nele? Paulo já respondeu isso para a gente naquela época, porque naquela época tinha pessoa que iria pensar assim. A gente pensa que esse é o jeitinho brasileiro, Aqueles que Deus escolheu e chamou, Ele os uniu com Cristo em sua morte e ressurreição. E agora, mortos para o pecado, eles renasceram para viver para Deus.
Deus escreve também, em outro lugar, que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, né, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa de quê? Da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Desde quando? Desde os tempos eternos. Ou seja, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, verso 29. E quinto, eles dizem que a predestinação deixa as pessoas bitoladas, pois os eleitos de Deus passam a viver voltados apenas para si mesmos, que é o contrário. Deus chamou um único homem, Abraão, e a sua família apenas, não para que somente eles fossem abençoados, mas para que através deles todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Está lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2 e 3, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus escolheu em Abraão. E por que Deus escolheu Abraão? Porque Ele quis. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, tá? Então, semelhantemente, a razão pela qual Deus escolheu o seu servo, a figura simbólica de Isaías, que vemos cumprida parcialmente em Israel, mas especialmente em Cristo e em seu povo, não foi apenas para glorificar Israel, mas para trazer luz e justiça às nações. Isaías capítulo 49, no verso 5, ele diz o seguinte: e agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e unir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha. Na verdade, essas promessas serviram de grande estímulo para Paulo, como deveriam ser também para nós, quando ele, num ato de grande ousadia, decidiu ampliar a sua visão evangelística para alcançar os gentios. Atos capítulo 13, versos 47 e 48. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Verso 48. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Assim, Deus fez de nós seu povo, um povo exclusivo, não para nos tornarmos seus favoritos, mas para que fôssemos testemunhas, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Portanto, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a doutrina da predestinação divina promove humildade, não arrogância, segurança, não apreensão, responsabilidade, não apatia, santidade, não complacência, e missão, não privilégio. Isso não significa que não existam problemas, mas é uma indicação de que estes são mais intelectuais do que pastorais. E o ponto que Paulo quer enfatizar no versículo 29, com toda certeza pastoral, tem a ver com dois propósitos práticos de Deus na predestinação. O primeiro é que nós devemos ser conformes à imagem do Filho, viver em conformidade, Ou, dito da forma mais simples possível, o eterno propósito de Deus para o seu povo é que nós nos tornemos como Jesus. Daí o nome cristãos.
imitadores de Cristo. O processo de transformação começa aqui agora, em nosso caráter, conduta, por meio da obra do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz: assim, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua com glória cada vez maior, a qual vem de quem? Do Senhor, que é o Espírito. Mas só será completado e aperfeiçoado quando Cristo vier de novo. E nós o vimos, né? 1 de João 3, verso 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E quando os nossos corpos se tornarem como o corpo de sua glória, estará em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E Filipenses capítulo 3, verso 21, que diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, nós só iremos entender determinadas coisas quando nós formos transformados à semelhança dele. O segundo propósito da predestinação de Deus é que, como resultado de nos tornarmos conformes à imagem de Cristo, Ele passe a ser o primogênito, o primeiro, né, entre muitos irmãos, desfrutando a comunhão da família, também como a prerrogativa de ser o primogênito. Está lá, Colossenses capítulo 1, verso 18, diz que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Vamos agora à terceira afirmação de Paulo. Estamos já caminhando para o final, eram 5, estamos na terceira. E aos que predestinou, no verso 30, Romanos capítulo 8, aos que predestinou também chamou. O chamado de Deus é a aplicação histórica da sua predestinação eterna. O seu chamado chega às pessoas por meio de quê? Da pregação do Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 diz: contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Quando esse Evangelho é anunciado, as pessoas, quando o Evangelho é anunciado a elas com poder e elas respondem com a obediência da fé, aí é que se sabe que Deus as escolheu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou para vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Assim, a evangelização, o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, longe de se tornar supérflua, em virtude da predestinação de Deus, ela é indispensável, pois é exatamente ela o meio proporcionado por Deus para que o seu chamado chegue às pessoas e desperte a sua fé. É através da pregação do Evangelho. Foi assim que um dia nós viemos a crer. Foi assim que a fé que Deus colocou em nossos corações foi despertada, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Fica, pois, evidente aqui que quando Paulo fala no chamado de Deus, não se trata daqueles apelos generalizados do Evangelho, mas sim da convocação divina, que levanta os espiritualmente mortos e lhes dá vida. Geralmente se chama isso de chamado efetivo de Deus. Aqueles a quem Deus dirige esse chamado, o verso 30 diz que são os mesmos
são os mesmos que lá no verso 28 de Romanos capítulo 8 diz: foram chamados de acordo com o seu propósito. Em quarto lugar, aos que chamou também justificou. O chamado efetivo de Deus capacita, aos que chamou também justificou. Romanos capítulo 8 verso 30, tá? Na parte B. O chamado efetivo de Deus capacita aqueles que ouvem a crer, e aqueles que creem são justificados pela fé. Como a justificação pela fé é um assunto dominante nos capítulos anteriores dessa carta de Paulo, não há necessidade de repetir o que já foi dito, a não ser talvez enfatizar que a justificação é muito mais do que simples perdão e absolvição, ou mesmo aceitação. É uma declaração de que nós pecadores agora somos justos aos olhos de Deus, pois Ele nos conferiu o status de justos, que na verdade trata-se da justiça do próprio Cristo. A justificação, na verdade, nos é imputada por uma obra que não foi feita pela gente, mas foi feita por Cristo na cruz do Calvário. Em virtude da nossa união com Ele, nós somos justificados. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, Cristo se fez pecado, com o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justos com a sua justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus colocou o nosso pecado em Cristo, para que Cristo colocasse a sua justiça em nós, que através de Cristo Ele nos olhasse e nos visse justos. Amém? Quinto, capítulo de Romanos capítulo 8, verso 30, aos que justificou, também glorificou. Já por diversas vezes Paulo usou o substantivo glória, Trata-se essencialmente da glória de Deus, a manifestação do seu esplendor, a glória da qual todos os pecadores estão destituídos, conforme Romanos capítulo 3, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que se regozijam na esperança de recobrar. Lá em Romanos no capítulo 5, verso 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos em quê? Na esperança de quê? Da glória de Deus. Paulo promete também que se participarmos do sofrimento de Cristo, iremos participar também com Ele da sua glória. Romanos capítulo 8, verso 17. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. E que a própria criação irá um dia experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 21. De que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a glória, para receber a mesma glória, a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora ele usa o verbo, aos que justificou, também glorificou. O nosso destino é receber corpos novos em um mundo novo, e ambos serão transfigurados com a glória de Deus. Muitos estudiosos percebem que o processo da santificação que ocorre entre a justificação e a glorificação foi omitido ali no verso 30 de Romanos no capítulo 8. No entanto, ele está implícito ali, tanto na alusão de sermos conformados à imagem de Cristo, como na preliminar necessária para a nossa glorificação. Pois, e ele diz o seguinte, John Stott diz o seguinte: pois a santificação é a glória iniciada, e
E a glória é a santificação consumada. Além disso, tão certo é esse estágio final, que embora ainda se encontre no futuro, Paulo coloca no mesmo tempo aristoso, aurístico, como se fosse um fato passado, tal como tem usado para com os outros 4 estágios que já são passados. Assim, é assim chamado passado profético, James Denney, ele escreve que o tempo da última palavra é impressionante, é a mais ousada antecipação de fé, que o próprio Novo Testamento contém. Vimos aqui, queria que vocês ficassem de pé, eu me alonguei, mas eu precisava terminar, concluir a linha de pensamento hoje, para que os irmãos compreendessem. Vimos aqui, portanto, as 5 afirmações incontestáveis apresentadas por Paulo. Deus é retratado como alguém que se move irresistivelmente, de um estágio a outro, de uma presciência e predestinação eternas, através de um chamado e uma justificação históricos, para a glorificação final do seu povo, em uma eternidade futura. Então ele finaliza esse trecho dizendo que essa cadeia é composta por 5 elos inquebráveis, ou seja, é necessário nós compreendermos a predestinação, para que nós saibamos que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus, e que por isso nós não podemos perdê-la quando nós erramos. Porém, como Paulo disse, não podemos ficar na constância do erro, porque isso só vai demonstrar que aquela salvação não havia nos alcançado. Ou seja, nós que hoje cremos, podemos elevar as nossas vozes ao Senhor e sermos gratos a Ele por nos ter concedido tamanha salvação em Cristo Jesus, porque através dele, eu e você somos justificados diante de Deus, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Para finalizar, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dessa forma, a nossa esperança, a nossa convicção em Deus está segura, apesar de nós. A nossa confiança em Deus, a nossa salvação em Deus está assegurada, apesar de nós. Porque se dependesse da gente, nós a perderíamos. Mas porque pertence ao Senhor, nós não vamos viver de qualquer maneira. Nós vamos procurar nos santificar e viver de maneira que venhamos agradar ao Senhor. Curve sua fronte. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelo privilégio, ó Deus, de ouvir, de ler, de estudar e de comentar sobre a Tua Palavra. Meu Deus, que a Tua Palavra, ó Deus, ela encontre em nossos corações a boa semente, para que no tempo propício, Deus, ela possa brotar e dar frutos, uma 30, outra 60, outra 100, outra 1000, conforme lhe aprouver. Meu Pai, que nessa noite os nossos corações saiam daqui alegres, ó Deus, pelo conhecimento de que nós estamos seguros em Tuas mãos, de que apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, porque sim, Deus, nós somos detalhados de pecados, ó Deus, imperfeitos, não por causa do Senhor, mas do pecado que habita em nós, Senhor, que apesar de nós podemos nos assegurar em Ti e nos alegrarmos em tamanha salvação. Meu Pai, agora leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana abençoada em Tua presença, que o desejo de ler a Tua palavra, de Te conhecer mais, de nos aproximarmos mais do Senhor, possa ser crescente constantemente em nossas vidas, que essa vontade arda em nossos corações, que nós sintamos vontade de ler, ó Deus, e crescermos mais em conhecimento, em sabedoria, ó Deus, para que possamos colocar em prática aquilo que dizemos ter por fé.
Meu Deus, leva-nos em paz aos nossos lares e dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém? Antes de sair, abençoa a pessoa que está do teu lado, cumprimente ela. Nós temos alguns visitantes, pergunte o nome deles, esteja orando por eles. Deus abençoe. Tchau.